1 João, capítulo 4, vamos ler do versículo 7 ao 21. Eu farei a leitura na minha Bíblia, a tradução da minha Bíblia é NVI, portanto, algumas palavras, talvez, aí de tradução vão diferir um pouco da sua tradução, tá bom? Mas acompanhe a leitura de 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o 21. O título do nosso texto é o amor de Deus, né? O tema da nossa mensagem nesta manhã é o amor que revela Deus. O amor que revela Deus. Diz assim o nosso texto: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é bom. E hoje, Senhor, já manifestamos esse nosso intento do nosso coração ao cantar louvores que apontem para a Tua glória, ao ler textos que apontem para a Tua glória, ao, Senhor, introduzir nosso coração àquele caminho voltado para o Senhor, para a Sua glória. Agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, fala-nos nesta manhã. Fala ao nosso coração através, Senhor, da Tua palavra, que é a verdade. E, Senhor, capacita-nos para entendê-la através do Teu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo. Te rogamos em nome e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vivemos em uma época em que a palavra amor ela foi esvaziada do seu sentido, do seu significado. Ela torna-se apenas um sentimento subjetivo, relativo. Usa-se essa palavra com muita facilidade, mas com pouco. Ama-se de tudo, externamente, mas nunca profundamente. Fala-se de amor nas canções, fala-se de amor nos filmes, fala-se de amor nas redes sociais. Mas o amor que o mundo conhece é condicional. É um amor egoísta. É um amor passageiro. Condicional porque ele quer alguma coisa de volta. Ele é egoísta porque ele só manifesta a vontade do meu coração. Ele é passageiro porque quando eu satisfaço o meu desejo na coisa amada, eu deixo de amar.
Esse é o amor que o mundo vive. Não se trata de um amor real, um sentimento real, um sentimento concreto. É um sentimento banal. O amor do mundo é banal. A verdade é que banalizaram a palavra amor e o seu significado. Quando João está escrevendo a sua primeira carta, e aqui é o contexto desse texto aqui, do que João está falando a respeito do amor, ele não fala de um amor humano. Ele não fala de um amor segundo essas categorias que nós acabamos de pensar. Um amor egoísta, um amor condicional, um amor passageiro. Mas ele fala de algo infinitamente maior. Ele fala do amor de Deus que se manifesta na pessoa de Cristo e se reflete naqueles que realmente nasceram outra vez. Ele está falando a uma igreja que está vivendo sob ataques de falsos mestres, que separavam o conhecimento espiritual de uma vida prática, que dividiam o conhecimento. Uma igreja que estava confusa, uma igreja que estava abalada por falsos mestres, uma igreja que negava a encarnação de Cristo, uma igreja que não vivia o amor fraternal. Ou seja, havia muita confusão na igreja nos dias em que João escreve. E João escreve para dar certeza da salvação, estabelecendo o amor fraternal como um teste decisivo da verdadeira fé. E é por essa razão que ele apresenta 3 princípios aqui da fé. O primeiro princípio que ele apresenta é o princípio moral. É a obediência, o obedecer. Lá em 1 João 2,3. Obedecer. O segundo princípio, ele vai estabelecer aqui, é aquele princípio doutrinário. É a confissão em Cristo, como nós vimos no texto que lemos agora, no versículo 2. E o terceiro princípio é aquele princípio social. É a aplicação daquilo que ele estava ensinando. Aquilo que vocês aprenderam, aquele amor que vocês conheceram, esse vocês doem. Ame o seu próximo. Ame o seu irmão. Ele vai falar isso no versículos 19 e 20, já no final. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E, logicamente, se ele nos amou primeiro, e se nós somos alvos desse amor, então nós devemos amar o nosso próximo. Aqui, em 1 João 4, 7 e 21, ele une esses 3 princípios para mostrar que o amor é uma espécie de selo da comunhão com Deus. O tema da nossa reflexão nessa manhã é que o amor cristão ele não é uma emoção que sentimos, mas ele é uma resposta à natureza de Deus manifesta na cruz. O verdadeiro cristão ele não demonstra a sua fé apenas confessando em Cristo, mas também amando como Cristo amou. E ele só é capaz de fazer isso porque ele confessa a Cristo e ama o seu próximo. E nós vamos considerar, então, 3 verdades sobre esse amor divino, que revelam quem realmente pertence a Deus. E a primeira verdade que o texto nos expõe é a origem desse amor. O amor que revela a nossa origem espiritual. De onde nós amamos? João vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele diz, todo aquele que ama é nascido de Deus. É nascido de Deus. João começa chamando os crentes de amados. E isso já nos lembra que somos objetos do amor divino antes mesmo de sermos agentes desse amor. João já está dando a letra aqui. Amados, vocês são amados. Vocês foram amados. Vocês foram desejados. Ele deixa claro que o amor genuíno não começa no homem. Ele não tem origem no meu coração. Lembre-se, nosso coração ele é egoísta. Ele quer tudo para si. Então, a gente está dizendo, esse amor não começa aí. Esse amor tem uma fonte. E quem é essa fonte? É Deus. O amor ele não é uma invenção humana. Ele é a essência do próprio Deus.
E aí ele vai dizer no versículo 8, Deus é amor. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que isso não é uma definição abstrata, mas é como ele se revela a nós, em amor. Em amor. E ele não apenas ama, ele é amor em toda a sua natureza. Tudo que ele faz é movido por esse amor santo e perfeito. E quando ele diz santo e perfeito, ele está dizendo que é um amor que não é condicional, que é um amor que não é egoísta, que é um amor que não é passageiro. O nosso amor, ele é condicional, ele é egoísta, ele é passageiro. O de Deus não. Esse amor ele é santo e perfeito e é um atributo do próprio Deus. Um atributo do próprio Deus. Faz parte da sua natureza. Calvino ainda observa que essa não é uma definição exaustiva da essência de Deus, mas ela descreve como ele se relaciona conosco em amor. Um amor santo, genuíno e perfeito. Ele enfatiza que ninguém conhece a Deus se não for participante do seu amor, pois o conhecimento de Deus é transformador, não é meramente um conhecimento intelectual. E o profeta Jeremias já confirmava isso antes de Calvino. As palavras do profeta Jeremias, lá em Jeremias 31:3, ele diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele amou antes de atrair. Ele amou antes de chamar. Com amor eterno te amei. Não um amor passageiro, não um amor egoísta. Com amor eterno te amei. É por isso que João vai dizer então que o amor é a marca dos nascidos de Deus. Aqueles que amam a Deus, que entenderam que o amor procede de Deus, esses são nascidos de Deus. O verbo nascer de Deus aqui indica uma regeneração, uma nova vida produzida pelo Espírito. Lembre-se, nosso amor, ele é egoísta, ele é passageiro, ele é... Qual era a outra palavra que eu havia usado anteriormente? Deixa eu voltar aqui, que eu não quero perder isso. Condicional. Condicional. Quando nós nascemos de novo, no Espírito, ele muda isso. O Espírito Santo muda essa forma de amar. Jesus, nos falando em João 3:3, ele diz: em verdade vos digo, todo aquele que não nascer de novo, ou não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Nos versículos 5 e 7, Jesus explica que o nascer de novo é nascer da água e do Espírito, sendo necessário para entrar no céu. Então, quem nasceu de Deus não apenas fala do amor, mas pratica o amor, porque isso é reflexo do caráter do Pai. Do caráter de onde você nasceu. Você nasceu de Deus. Você nasceu do Espírito. Você reflete o amor do Pai. Que amor? Esse amor que é genuíno, esse amor que é transformador, esse amor que não é passageiro, que não é egoísta, um amor santo e perfeito. John Stott diz que o amor de Deus é iniciador. Ele diz: nós não amamos a Deus primeiro, Ele nos amou na nossa condição de pecadores. O amor não é um atributo opcional, mas é um motor da redenção. O cristão que não ama, ele diz, é como uma árvore sem fruto. Uma árvore sem fruto. Tem aparência de vida, mas não tem seiva espiritual. Como ilustração, para que você entenda, esse amor que João está falando, ele não ficou no céu. Ele se tornou o nosso ilasmo. Palavra bonita, né? A nossa propiciação. Deus enviou o seu Filho para resolver o nosso maior problema, o pecado. O pecado. Então, se o amor é a essência de Deus, concluímos que a falta de amor é a negação prática da nossa fé. É a negação prática da nossa fé. Não existe cristão frio. Não existe cristão rancoroso. Não existe cristão indiferente. Isso é contradição de termos.
As pessoas que vivem dessa forma, de fato, elas não conhecem a Deus. Elas não amam como Deus. Segunda lição que João nos ensina através desse texto é sobre a evidência do amor. Ele vai dizer, então, agora, a partir dos versículos 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aqui João nos mostra que a maior evidência do amor de Deus é a encarnação e a morte do seu Filho. Perceberam que não é um amor abstrato. Não é um amor que fica só nas palavras. É um amor que se torna concreto. E João aponta para essa realidade. A encarnação e a morte do Filho. O amor de Deus se manifesta plenamente na cruz de Cristo. E o foco aqui é a experiência cristã. Como sabemos que o amor de Deus está em nós? João então responde. João responde. Primeiro, o amor ele é ação, ele não é discurso. Né? Deus não apenas disse que nos amava, João diz. Ele enviou o seu próprio Filho. João 3,16 vai apontar essa realidade, né? De maneira inequívoca, ele aponta essa verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por ele. Ou seja, não ficou só no discurso. O amor verdadeiro sempre age em favor do outro. Sempre age em favor do outro. Mesmo quando isso custa caro. Pense, o quanto custou caro o amor de Deus por você? Você amaria um próximo como Deus amou você? A ponto de você pegar o seu filho e você entregá-lo para morrer numa cruz? Reflita isso com você. João diz, ninguém jamais viu a Deus. Versículo 12. Com isso, João está argumentando que o mundo vê Deus quando a igreja ama. Percebe aqui a relação da coisa? Do nada, João ele está falando e aí ele fala, ninguém viu a Deus. Parece até estranho isso no texto, né? Ele está num discurso falando do amor de Deus e de repente ele fala, olha só, tem a prática concreta, Deus amou você, ele mandou seu filho para morrer por você. Amados, visto que Deus assim fez, nós também devemos amar uns aos outros. E aí ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Como se ele cortasse ali o texto no meio, palavra no meio, e depois ele continua. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. João estava comentando. Quando a igreja ama, eles veem Deus. Vem você. Reverendo Hernanes Dias Lopes, ele argumenta que o amor de Deus ele não é platônico. Ele é demonstrado em ação e sacrifício. O envio do Filho é a prova máxima. E quando nós falamos ao mundo, aqueles que não viam a Deus, veem através do seu Filho. Através desse amor. E esse amor, João continua falando, ele é imerecido. Versículo 10, ele vai dizer que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, em que Ele nos amou primeiro. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e que Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor divino é gracioso. O amor divino é incondicional. O amor divino é redentor. Não fomos amados porque nós merecíamos. Fomos amados apesar de quem éramos. Você foi amado apesar de quem você é. Essa é a característica do amor de Deus. É incondicional. Não se trata de você ser mais bonitinho ou não. Não se trata de você dar mais na igreja ou não. Não se trata de você
obedecer estritamente ou não. Se trata de Ele amar você. Todas essas outras coisas, elas são reflexo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Contudo, para que Ele te amasse, Ele não precisou que você fizesse nada. Ele apenas amou. E esse amor é gracioso. Ele nos amou apesar de quem nós éramos. A iniciativa aqui é dele. Em João 15, 16, 17, ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Essas são palavras do próprio Cristo falando aos seus discípulos. Foi eu quem vos escolhi. Foi por vocês. E Deus nos chama à reciprocidade. O amor de Deus nos chama à reciprocidade. Ele diz no versículo 11: se Deus nos amou assim, devemos também amar uns aos outros. A cruz nos constrange a amar. Nos constrange a amar. Como poderíamos reter o perdão para alguém? Como poderíamos deixar de amar alguém se para nós nos foi dado esse amor? Se fomos perdoados de tanto? Como? Como? John Stott, falando sobre isso, ele vai argumentar que a igreja é o corpo onde o Deus invisível se torna visível ao mundo. Se amamos uns aos outros, o amor de Deus atingiu seu objetivo em nós, ou seja, ele foi aperfeiçoado em nós. Aperfeiçoado em nós. Imagine um espelho sujo. Ele não reflete a luz de forma clara. Assim também é o coração cheio de rancor. Ele não reflete, de fato, o amor de Deus. O Espírito Santo é quem limpa esse espelho. E é quem faz brilhar em nós, e através de nós, o amor de Cristo. O amor de Cristo. Mas como saber que esse amor, então, realmente habita em nós? João responde: é pelo Espírito e pela fé no Filho. É pelo Espírito e pela fé no Filho. O Espírito Santo é quem vai nos conduzir ao Filho. E confessar o Filho, nós estamos confessando o Pai. Essa é uma das maiores, ou talvez a maior evidência de que você recebeu o amor de Deus na sua vida. E aí, então, João muda agora o tom da conversa. Versículos 13 em diante, ele vai, de forma muito natural, aplicar isso. O amor é a prova da presença de Deus em nós. Ele vai dizer. Versículos 13 a 21 ele vai dizer: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Lá no final ele diz: nós amamos, 19 e 20, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É assim que permanecemos nele, amando. Permanecemos aqui é um dos verbos favoritos de João. Indica uma união mística, uma união vital. Permanecemos aqui significa estar enraizado na verdade que é Cristo. Permanecemos aqui significa estar enxertados na videira que é Cristo. Permanecer aqui significa estar em Cristo. Calvino enfatiza que essa permanência é confirmada pelo testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito confirma a nossa união. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele deu o seu Espírito. O Espírito Santo é o selo da nossa comunhão com Deus, conforme vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13. É ele quem produz fé. É ele quem produz, é ele quem inspira o amor. A presença do Espírito Santo é o que nos dá a certeza interior da nossa união com o Pai. É ele quem nos dá a certeza. Como afirma o apóstolo Paulo
falando no capítulo 8 de Romanos, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele vai mais adiante, mais longe. Ele vai dizer, se você não tem o Espírito, você não pertence ao Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o papel do Espírito Santo como o selo e o penhor que nos dá a certeza dessa união com o Pai. E crer em Jesus Cristo e crer que Ele é o Filho de Deus é o fundamento para permanecer nesse amor. Quem confessa Jesus, João vai dizer, que Jesus é o Filho de Deus, ele vai dizer, e vive em amor, demonstra a presença real de Deus na sua vida. Paulo, ele vai dizer que só é possível confessar a Jesus se pelo Espírito. E esse amor, ele vai dizer, é aperfeiçoado. E por que ele é aperfeiçoado? Porque ele lança fora o medo. Versículos 17 e 18. Ele vai dizer, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. No versículo 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe, ou o medo supõe, castigo. Nisso é aperfeiçoado. Ele refere-se à nossa união com Cristo. E na nossa união com Cristo, não há lugar para medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo nasce da culpa. O amor nasce da graça. John Stott diz que o crente não olha para o dia de julgamento com pavor, mas com confiança de quem está em Cristo. Olha a importância de você entender o amor de Deus na sua vida. Quem tem o amor de Deus na sua vida e quem o Espírito Santo diz que ele, e confirma que ele é filho de Deus e que ele leva em si a marca distintiva dos filhos de Deus, o amor de Deus, ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele confia. O medo nasce da culpa, o amor nasce na graça. O crente não olha para o dia do julgamento com pavor, mas com a confiança de quem está em Cristo. Quem conhece o amor de Cristo não tem o juízo, porque ele já foi perdoado. Então amar é viver sem o medo, sem o peso da condenação. É viver com a liberdade dos filhos de Deus. Isso que é amar. O amor aperfeiçoado não significa perfeição moral. Isso nós jamais vamos ter nessa vida. Jamais você vai ter perfeição moral enquanto estiver vivo. Mas quando vier aquele que é perfeito, esse sim te aperfeiçoará. E aí você terá uma vida sem pecado. Então o amor aperfeiçoado não significa perfeição moral absoluta, mas maturidade e plenitude na relação com Deus. Sabe aquela confiança de pai para filho? Aquela confiança que é construída a partir de um relacionamento que você tem com o seu filho, que você tem com o seu pai? É desse amor que ele está falando. É um amor que foi construído. Uma confiança, uma plenitude nessa relação com Deus. O amor aperfeiçoado é isso. Relacionamento com teu Pai, que está no céu. O amor é a prova decisiva da fé verdadeira. Ele continua dizendo no versículo 19 e 21. Nós não amamos por quê? Essa conjunção por quê aqui estabelece a causa. Nós não amamos porque fazemos alguma coisa. Não. Nosso amor, ele é uma reação. Ele nunca é iniciativa nossa. Ele é reação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Ele não parte de nós. Lembram-se que o nosso coração, o nosso amor, ele é um amor egoísta, ele é um amor passageiro. Eu esqueci de novo a outra palavra, gente. Condicional. Muito obrigado. Ele é um amor condicional.
Então, se o amor que nós manifestamos parte de nós, ele vai ser um amor condicional, ele vai ser um amor egoísta, ele vai ser um amor passageiro. Contudo, o amor que parte do Senhor, cujo nosso coração reage a ele, é diferente. Ele não é condicional, ele não é egoísta, ele não é passageiro. É por isso que o encerramento desse texto ele é focado nessa questão ética. E é exortativo. Perceba a lógica nas palavras de João. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, esse alguém é mentiroso. Porque realmente ele não ama Deus. O amor não está partindo dele. Ele não foi alcançado por Deus. João usa aqui o substantivo, não o verbo. Ele não diz que a pessoa está mentindo, mas que a sua identidade nesse estado de ódio é a identidade de um mentiroso. O amor de Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Inseparáveis. Não tem como eu dizer que amo a Deus e que recebi o amor de Deus e eu não amar o meu próximo. Não tem como. O reverendo Hernando Dias Lopes, comentando esse texto, ele afirma que o amor vertical é validado pelo amor horizontal. A cruz tem duas direções. A primeira é vertical, amor a Deus. A segunda é horizontal, o amor ao próximo. A lei de Deus ela tem duas direções. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a como devemos nos relacionar com Deus. E os outros 6 a como devemos nos relacionar com o próximo. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com o irmão. E quem ama a Deus não pode escolher a quem amar. Não pode. Não amamos por esforço próprio, mas porque Ele nos amou primeiro. E o amor ao irmão é a maior prova de que fomos regenerados. Por essa razão, João termina com um mandamento. Ele encerra o trecho mudando do tom indicativo, daquilo que Deus fez por nós, para um tom imperativo. Aquilo que devemos fazer. Que devemos fazer. Amar o nosso irmão. Amar o irmão que pensa diferente. Essa é a aplicação. Amar o irmão que pensa diferente. Quem é aquele irmão que pensa diferente? Nós estamos na época de eleição. Melhor momento, meu querido, para você provar que você recebeu o amor de Deus na sua vida. Amar o irmão que pensa diferente. É difícil. É espinhoso. Cabra é teimoso. Cabra é chato. Às vezes o camarada está na tua própria família. Te espizinhando. Você tem que amá-lo. Amar o irmão que pensa diferente. Você tem que amar o irmão que te ofendeu. Eita, que esse ano você vai ter muitas oportunidades para isso. Muitas oportunidades mesmo. Te ofendeu, mas irmão, te amo em Cristo. Amar não apenas com palavras, mas também com gestos concretos. Esse irmão vai cair. Essa pessoa vai cair. Essa pessoa vai precisar. Nós temos aquela velha máxima, né? Olha lá, ó. Espizinhou, fez de tudo e agora está precisando de mim. Tá vendo? O mundo dá volta. Não é assim que nós amamos. Não amamos condicionalmente. Amamos e devemos amar incondicionalmente. Meu irmão, caiu. Eu sei o que é cair. Eu sei o que é estar embaixo. Estou aí para te ajudar. É se amar incondicionalmente. É mostrar, é amar não apenas com palavras, mas com gestos concretos. E devemos amar porque Deus amou primeiro. Né? Cada ser humano neste mundo é alvo do amor de Deus. Cada um deles. Deus amou. Agora, tem aqueles que Deus escolheu. E os que Deus escolheu
na medida, no momento, na plenitude do Espírito, ele vai tocar nessa pessoa e vai vir. E como que o Espírito Santo vai tocar na vida dessa pessoa? Através do amor de Deus que você vai manifestar através da sua vida. Para nós concluirmos, o amor procede de Deus, ele é a fonte. A fonte do amor é Deus. O amor foi provado na cruz, revelado na cruz, através da manifestação da pessoa de Cristo. E esse amor habita em nós, através do Espírito. É a experiência que nós temos com Deus. E ele transborda para o nosso irmão, o nosso próximo. Essa é a evidência do amor de Deus em nós. João, no versículo 12, ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus é invisível. Mas ele se torna visível quando a sua igreja vive o amor. O mundo não crerá apenas pelos nossos sermões, as nossas mensagens, a forma como nós nos organizamos, pela nossa igreja. O mundo crerá pelo nosso amor mútuo. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa não é a fala do pastor Jefferson, essa não é a fala de Calvino, de John Stott, essa é a fala de Jesus. O mundo verá o amor do Deus invisível quando nós os amarmos, quando Deus nos amou. Examine seu coração. Esse é um exercício de reflexão. Existe alguém que você diz odiar enquanto afirma amar a Deus? Existe alguém que você tem certa ressalva em conversar, em expressar o seu amor, em expressar a sua ajuda, a contribuição que você pode dar, a forma que você pode manifestar concretamente o amor de Deus na vida dessa pessoa? Faça essa reflexão. E lembre-se, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Talvez você tenha vivido uma fé apenas de palavras, mas não de amor. Talvez você guarde ressentimentos, talvez você guarde mágoas, talvez você guarde indiferença. Hoje, essa palavra, ela nos chama a olhar para a cruz, o maior ato de amor de toda a história. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Deus te amou quando você ainda não amava. Deus te aceitou quando você era inimigo. E Ele te amou concretamente. Ele enviou o seu filho para morrer por você. Por isso que Ele diz hoje, receba esse amor e deixe que Ele transforme o seu coração. O amor de Deus, ele não é um sentimento passageiro, ele não é um sentimento condicional, ele não é um sentimento egoísta. O amor de Deus, ele reflete, ele gera a vida eterna, ele gera a redenção. O amor de Deus é graça na vida daqueles que recebem. Por isso hoje ele te chama a reconciliar-se e deixar o Espírito encher o seu coração com esse amor. Amor que tudo vence. E só então amar como Cristo amou. Essa mesa, ela nos traz à memória aquilo que Deus fez por nós. O amor de Deus por nós. Nessa mesa estão representados o corpo de Cristo, o Filho que foi dado. O sangue de Cristo, o sangue que foi derramado por você e por mim. Miseráveis pecadores, incapazes de amar, mas que fomos alvos do amor incondicional de um Deus santo e justo. Quero convidá-los a participar dessa mesa agora. Fique de pé. Os irmãos que vão me ajudar aqui, por favor, já se postem aqui.